Você sabia que algumas pequenas mudanças em sua rotina podem contribuir para um mundo mais sustentável? Apague as luzes dos cômodos que não estão sendo usados. Use lâmpadas mais econômicas. Aproveite a luz solar, é mais agradável e faz bem para a saúde. Retire da tomada os eletrodomésticos após o uso. Eles consomem energia mesmo quando desligados. A seguir, livre para todos os públicos. Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia 16 de junho, e no Mundo UFG de hoje você vai ficar por dentro dos riscos da obesidade infantil e os fatores que levam a essa condição. Especialistas vão trazer dicas para a gente saber lidar, com tudo isso. Vem comigo, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos black power e eu uso barba. E nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. E já com a gente aqui no estúdio, a professora que a senhora é nutricionista, não é isso? Uhum. Professora nutricionista Maria Clarete Hadler, professora do departamento, então, de gastronomia aí também. Estamos com a Renata Machado, que é professora da pediatria da Faculdade de Medicina da UFG. E hoje, então, nós vamos bater papo com elas. A Renata se descreve como uma mulher de meia idade, branca, de cabelos loiros, olhos castanhos e usa óculos. E a Clarete se descreve como uma mulher de meia idade, tem pele clara, cabelos loiros e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda para a gente já começar falando sobre obesidade infantil, que é um tema, assim, bastante urgente, né? A gente percebe que existe uma crescente aí de crianças entre 5 e 10 anos acometidas pela obesidade. Sim. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Cássio? E a gente é que agradece. Da TV UFG. Sim, a obesidade ela é crescente e isso ocorre assim, já com 2 anos de idade, não chega nem a 5, criança a partir de 2 anos, a gente já vê crianças com risco de sobrepeso e obesidade, então ela é um problema de saúde pública, né, e que a gente tem que estar prevenindo, né, essas crianças em relação à obesidade. Renata, seja muito bem-vinda também, que bom você estar aqui com a gente nesse bate-papo. Boa tarde, Cássio, professora Maria Clarete, boa tarde a todos que estão aqui na TV UFG. É um prazer estar aqui com vocês. E de que forma que os pais podem trabalhar aí, desde a infância dos filhos, para que eles não sejam propensas pessoas a terem obesidade? Na verdade, a propensão à obesidade é uma coisa que a gente não consegue retirar da criança, né? Essa propensão genética, infelizmente a gente não está nesse ponto ainda. Mas não existe obesidade, como não existe obesidade sem a propensão genética, mas ela não é suficiente. Eu sempre tenho que ter a propensão genética somada ao ambiente. Isso inclui
nível de atividade física, o estilo de vida em si e, claro, né, fatores nutricionais, quantidade, qualidade de alimentação. Então, em relação ao ambiente, os pais têm que estar sempre atentos com o ambiente, não só para a criança, mas para a família inteira, né? Não existe a criança saudável numa casa que não for saudável também. Professora Clarete, aquela história, né? A gente precisa passar a desembalar menos e descascar mais os alimentos, não é isso? Sim. Nós temos hoje, né, o guia, além dessa questão que você fala, vou lembrar o seguinte, que desde a infância a gente tem que começar o recém-nascido, a gente já tem que começar nessa questão da prevenção. Né? Então a gestante, ela primeiro já tem que fazer um acompanhamento, né, para evitar um ganho de peso exagerado, porque isso vai influenciar na criança, no nascimento da criança, para que a criança não nasce já com problemas. Então tem estudos que mostram, inclusive, assim, gestantes que têm triglicérides aumentada, a criança, o filho dela vai ter uma maior propensão à obesidade. Então, assim, e aí você tem que começar a trabalhar muito essa questão. Então, o que seria importante, né? Logo que a criança nasce, o leite materno exclusivo, né, por 6 meses, e depois fazer toda uma introdução alimentar adequada ali, né, para essas crianças. Você vai introduzindo gradualmente os alimentos, e aí para a criança em termos de variedade, em termos de sabor, né, para ela ir conhecendo e você ir melhorando esses alimentos. E uma coisa, por exemplo, na faixa etária, até 2 anos, você não dá açúcar para a criança, né? Então você não deve dar doces para a criança. Então a criança não deve ser introduzida aos alimentos ultraprocessados que você está comentando. Né? Então isso só assim, depois dos 2 anos. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm um hipersabor que a gente fala, ou seja, você altera toda a questão do sabor do paladar da criança. Então ela acaba ficando propensa e ela passa a não gostar de frutas e verduras. Né? Então você não deve dar alimentos ultraprocessados para a criança e nem alimentos doces. Então você não introduz. Quando eu falo açúcar, não é só açúcar. Não dá açúcar, não dá mel, não dá açúcar mascavo, demerara. Adoçante, muito menos. Né? Então nenhum tipo de açúcar você deve introduzir, né, para as pessoas, para as crianças antes dos 2 anos de idade. Né? E mesmo depois a gente deve evitar, né, os ultraprocessados. Né? Por quê? Porque eles são muito ricos em sal, em gordura, né, e açúcares. E isso é um dos graves motivos, né, que leva a criança a desenvolver obesidade. Professora, eu ainda não sou pai, mas assim, o que eu percebo é que os pais, eles muitas vezes querem chegar ali com um alimento para a criança compatível ao que ele já tem como paladar estabelecido, né? Não é isso, professora Renata? E aí a gente percebe que quer deixar o leite mais doce quando a criança já começa a ter ali a introdução do leite por meio da mamadeira, quer deixar a comida no tempero que ele está acostumado a comer, ou a mãe está acostumada a comer. Isso não é correto, né? Como a professora estava falando aqui. Eu quero comentar um ponto interessante que a professora Clarete pincelou a respeito de influências que começam antes mesmo desse bebê nascer. E uma coisa que tem se falado ultimamente são antes falava do 1000 dias, que era desde a concepção até os 2 aninhos de idade da criança, e hoje já temos uma importância do 2.200 dias da criança. O que é isso? São 3 meses antes dela ser concebida. Então, atitudes, o ambiente que está o pai e a mãe que vão formar esse gameta ali, o ambiente que essa criança vai encontrar, antes mesmo de ser concebida, já influencia no risco de obesidade. E esse tempo importante aí de intervenção vai até os 5 aninhos de idade. Então, o que acontece no ambiente desse bebezinho, antes de ser formado até os 5 anos, pode aumentar ou diminuir a propensão a essa criança ter obesidade, síndrome metabólica, diabetes, entre outras coisas também, mas vamos focar na obesidade aqui. Então, antes sempre falava só da mãe, né? Mas olha, você que pensa em ser pai, já tem que ter um estilo de vida saudável,
nada de excessos 3 meses antes da concepção, para que esse gameta seja formado de um jeito, entre aspas, ideal. Né? Toda a questão do excesso de ganho de peso na gravidez é muito chamada a atenção, mas eu quero lembrar também que o oposto, o baixo ganho de peso desse bebê, porque a mãe fez uma dieta muito rigorosa, porque teve alguma doença, ou algum problema na placenta, ou problema físico do bebê, qualquer coisa que leve esse bebezinho a sofrer de retardo de crescimento intrauterino, isso vai mudar esse ambiente celular desse bebezinho e ele vai se programar para ficar no futuro um poupador de energia. Olha que coisa interessante que é a natureza, né? Então, se o bebê sofreu de falta de nutriente intrauterinamente, ele pensa, nossa, o mundo lá fora também tem pouco alimento. Então, para eu sobreviver melhor, é melhor eu ficar pequenininho, então ficam crianças com tendência a baixa estatura, e muita facilidade de estocar alimentos. Então, é uma coisa inteligente. Se o mundo tem pouca comida, se eu ficar muito ávido, ficar um poupador de energia, eu vou ter mais chance de sobreviver. Outra coisa, se eu me reproduzir mais rápido, então, também. Então, essas crianças que sofreram de desnutrição intrauterina, elas vão ficarem mais propensas, independente da genética, são mecanismos diferentes, né? É o ambiente regulando, modulando a genética. Então, gestação é extremamente importante nessa programação metabólica. Isso continua até os 2 anos e de forma um pouco menor até os 5 aninhos de idade. E a gente tem que pontuar aqui como é importante a amamentação exclusiva até 6 meses e depois complementada, né? Idealmente até 2 aninhos de idade. 6 meses aquele tempo adequado, mas e os 2 anos, que é tão falado? Então, exclusivo quer dizer que até os 6 meses, o ideal é que o bebê não coma nada. Muito menos suco e chá, que é totalmente errado para bebê, mas não precisa de nenhum outro alimento. Aí, com 6 meses, a gente começa a introdução alimentar com os alimentos naturais, né? Então, vem a sopinha ou a papa que é feita, e as frutas também, com 1 aninho de idade, mas continua, o único leite que a criança deve tomar seria o leite da própria mãe. Com 1 aninho de idade, ela deve estar comendo a comida da família, falando isso entre aspas, se a família come industrializados, não é para essa criança com 1 ano de idade. É porque, na verdade, nem a família era para estar comendo esses industrializados, não, né? Gente, era assim, só para uma eventualidade, uma festinha e tal, mas então, às vezes a gente fala, tem que ir com 1 aninho para comer a comida da família. Peraí, como que E, teoricamente, o ideal seria entrar com outros leites, só com proteínas de outros leites, de outros animais, a partir dos 2 aninhos de idade. Mas pelo menos até 1 ano. Mas não quer dizer que a criança é para ficar mamando só na mãe, né? Isso também pode levar a um erro alimentar. Então, ela tem que estar fazendo as refeições todas, de 1 aninho a 2. E no momento do leite, não vai ser aquele leite de vaca, vai ser o leite da mãe. Quando a gente consegue, esse é o ideal, a gente nem sempre consegue isso, mas o que der pra gente ir com leite materno, excelente. E lembrar, essa mensagem é muito importante, o leite materno exclusivo até os 6 meses de idade, ele previne um monte de doenças crônicas a longo prazo. Consegue-se até mudar como os genes, como o DNA é lido. Então, não estou dizendo que vai ter uma mutação genética, vai mudar a molécula do DNA, não é isso. Mas para o DNA ser expresso, ele tem que estar numa conformação química e uma série de fatores ambientais, entre eles a amamentação, pode levar esse DNA para ficar mais fácil de ser lido algumas coisas boas. Então, por exemplo, um gene que é do hormônio da saciedade. Quem foi amamentado da forma ideal, 6 meses exclusivamente, até 1 aninho ou mais, essa é uma criança que tem esse gene mais aceso, vamos dizer assim. Então, lá na frente, até na vida adulta, comendo menos, vai ter mais sensibilidade à leptina, a essa saciedade. Olha como... Isso a gente não sabia até pouco tempo atrás. Isso é um conhecimento mais recente, de 10 anos para cá. Isso tem que ser levado para a população em geral. Então, não é só naquele momento da primeira infância que a criança tem benefícios de ter uma alimentação saudável, ideal, e eu estou aqui puxando a sardinha para o leite materno, mas vamos falar de outras coisas também, né? Inclusive, eu quero que a senhora fale sobre o Projeto Pipoca, que é um projeto voltado, é um projeto de extensão, não é isso aqui da universidade, voltado a combater a obesidade? Sim.
O PIPOCA, o que significa PIPOCA? É Programa de Intervenção e Prevenção da Obesidade para Crianças e Adolescentes. É uma sigla, então. É a sigla desse programa. Né? Então, o PIPOCA ele foi criado em 2006 pela nutricionista Renata Félix Honório, junto comigo, né? Ela pela Secretaria Municipal de Saúde e eu pela UFG. E desde 2008 nós cadastramos ele como um projeto de extensão da UFG, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que é o local de trabalho da Renata, né? E aí, qual que era o objetivo? É exatamente esse, você procurar prevenir e tratar a obesidade de crianças e adolescentes. Então, nós pegávamos normalmente crianças, às vezes, assim, de 3 a 19 anos, né? Então, assim, com atividades educativas, né? Fazemos reuniões mensais, atendimento ambulatorial, recebíamos, né, de encaminhamento de pediatra, para gente, encaminhar para profissionais da educação física. E assim, então, ele é esse trabalho feito com esse objetivo. E a gente percebe que atendimento ambulatorial também, individualizado das crianças com excesso de peso. A gente percebe que esse trabalho conjunto com várias vertentes da saúde fazem com que o combate a essa obesidade fique ainda melhor, né? Sim. É extremamente importante, né, que a gente tem que lembrar que a obesidade ela é um problema multifatorial. Né? Então, ela envolve, você tem que trabalhar com profissionais da educação física, profissionais com endócrino pediatra, com pediatra, psicólogo, então tem que envolver diferentes profissionais para estar fazendo essa atividade, né? Então, e envolver também, não só esses, como envolve toda uma política pública também, né, que tem que ser feita. Então, tem que ter todo um acompanhamento de crescimento e desenvolvimento das crianças, isso é fundamental, né, nas unidades de saúde. Por exemplo, na atenção primária, à medida que você detecta que a criança está começando a sair da curva, né, de crescimento, que ela está subindo, você deve encaminhar, né, várias unidades de saúde têm nutricionista. Então, a pessoa viu que na curva de crescimento ela está saindo, procura um nutricionista, né, que nas unidades também tem, as pessoas têm acesso, para que ela possa estar fazendo a prevenção ali, que é muito mais fácil prevenir. E isso, que eu até comentei, né, a partir de 3 anos, mas no nascimento, a curva de crescimento da criança, ela é fundamental, né, porque aí você vê se a criança, para você monitorar esse crescimento, né. Criança faz dieta? E é o seguinte, o termo dieta, né, que é mais complexo, assim, quando você fala. Papão, né? Que às vezes fala, tá de dieta, né? Então isso a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa muito importante também é o seguinte, que a criança, você não proíbe ela, né? Então, se a criança está com obesidade, você não vai falar assim, olha, você nunca mais vai comer um doce, você não pode fazer isso, né? A gente fala o quê? Reduzir porções, né, ela consumir em pequena quantidade, né, então ela pega assim, ela pode consumir alimentação geral, claro que tem alguns alimentos que a gente não recomenda, a gente fala para evitar ultraprocessados, né, mas às vezes a criança consumiu, você vai falar, nossa, né, também não é assim, né, então você faz o quê? A gente fala sempre para reduzir, né, não repetir, né, reduzir porções de alimentos também, né, mas a gente não proíbe. Agora, dependendo, por exemplo, da faixa etária da criança e do risco de obesidade, né, dependendo, por exemplo, se ela está com sobrepeso, às vezes você coloca ela para manter o peso. Por que manter? Porque como ela está em fase de crescimento, né, ela está crescendo. Então, com o crescimento, o IMC dela automaticamente já vai reduzindo. Porque o IMC é o quê? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Se ela cresce, o IMC reduz. Então, se ela mantiver o peso dela, não tem problema, né? Agora, quando a criança já tem uma obesidade grave, né, aí sim você coloca para perda de peso, né? Aí você já pode programar para ela perder peso. Então, as recomendações que, dependendo do grau de obesidade, quando ela tem uma obesidade grave ou está obesa, aí você perde também. Claro que não uma perda de peso muito grande, né? Uma perda de peso pequena ali que você vai programando para ela estar crescendo e estar reduzindo para estar voltando ao normal.
E a gente percebe também que esse cuidado tem que toda a família entrar junto, né? A gente vai voltar, inclusive, a falar disso no próximo bloco, pessoal. Já quero agradecer aqui a participação da professora Clarete Hadler. É Hadler ou Hadler? É Hadler. Professora Clarete Hadler. Muito obrigado pela participação da senhora aqui com a gente, pelas informações. A gente volta no próximo bloco com a professora Renata e também com outro convidado que eu apresento ele agorinha para vocês. Então vamos para esse rápido intervalo e eu quero pedir aproveitar aí para poder mandar mensagem para a gente, aquela dúvida ou um comentário que você quiser fazer. Só entrar em contato com a gente por meio do nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Fique à vontade, você pode fazer seu comentário então e mandar sua pergunta. Fique então aí durante esse intervalo fazendo isso, tá bom? Já já a gente volta. Nessa semana, o Conexões fala sobre as maternidades reais e também sobre a desromantização da maternidade. Quer conferir mais esse debate? Assista na quinta-feira, às 4h30 da tarde. Ou então, no domingo, às 7 horas da manhã, aqui na TV UFG. A TV UFG é um canal de televisão da região metropolitana de Goiânia, com alcance cada vez maior no estado de Goiás pelo canal 15 do Sinal Aberto Digital e também em televisões por assinatura. Uma das características mais importantes da TV UFG é a sua qualidade de produção e de programação, com respeito à diversidade e parceria com outras instituições. A TV UFG tem uma atuação marcante na internet, com transmissão ao vivo para todo mundo e também pelas mídias sociais. Fique ligado na programação da TV UFG. Na segunda temporada do Projeto Vozes de Gaia, vamos falar sobre águas e comunidades. Qual a relação das alterações climáticas no planeta com a água? Qual a importância das comunidades na preservação e reprodução da vida? Água, valor do bem compartilhado ou mercadoria? Com a palavra às mulheres, as vozes de Gaia. Os direitos trabalhistas são fruto de uma série de lutas históricas. Trabalhador, lute pelos seus direitos todos os dias.
tuberculose é uma das doenças com maior número de registros e mortes na história da humanidade. Fique atento, ajude a combater esta doença. Já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e também usa barba cheia. E agora eu estou de volta aqui comigo, já vou pedir para colocar a professora aqui na nossa tela. É a professora Renata Machado, da Pediatria da Faculdade de Medicina da UFG. Chega agora também para esse nosso bate-papo o professor Francisco Luiz de Marque, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Ele se descreve como um homem branco com cabelos castanhos claros e grisalhos, tem olhos verdes e barba grisalha. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Boa tarde, professora. Parabéns pela entrevista. E aí eu quero saber do senhor se aquela criança que tem ali inserida na vida dela aquelas atividades, brincadeiras de rua, que são envoltas de exercícios físicos, né? Sim. Não é aquela coisa paradinha ali na tela do celular, a criança que corre, que extravasa, ela tá com uma saúde mais tranquila também, né? Boa tarde. É interessante a gente fazer a análise comparativa da atividade e da inatividade física em relação à saúde, né? É como vocês estavam dizendo no bloco anterior, né? A obesidade e a saúde, ela depende de múltiplos fatores, né? A atividade física é um dos fatores favoráveis ao desenvolvimento potencial, da maturidade do desenvolvimento infantil, e por isso é tão importante que a criança se movimente, faça atividade física. E aqui a gente tem que conceituar duas coisas. Atividade física é todo e qualquer movimento que tira a pessoa do estado de consumo energético normal, metabólico normal, que a gente chama de MET, né? O equivalente metabólico ou um gasto energético. E outra coisa é o exercício físico, que ele é sistematizado, planejado, acompanhado, orientado, avaliado, reprogramado novamente. E o esporte, que é uma atividade física especializada, porque envolve regras, envolve pontuação, envolve arbitragem, e é uma outra categoria, né? E aí nós temos essas três atividades, né? E dentro delas o esporte, que é o esporte competitivo, o esporte recreativo, que não é aquele de competição, é aquele que a gente vai jogar e depois vai fazer a resenha pós-jogo, né? E o esporte educacional, que é aquele que está como conteúdo do ensino da educação física escolar.
Esse é o esporte educativo. Que Todos eles importantes para a criança? Todos importantíssimos para que a gente possa viver uma vida mais completa, mais plena, né? A criançada hoje, né, doutora Renata, tá assim, muito dentro de casa, né? A gente percebe que a babá eletrônica é realmente o celular. E aí, nisso, as crianças não têm se movimentado, né? Esse é um grande problema de saúde pública, né? O sedentarismo desde sempre, desde bebês. Há poucos anos, a Organização Mundial de Saúde lançou até um comunicado, um manual, um livrinho para falar que crianças têm que se exercitar, assim, uma coisa básica, né? Crianças dos anos 70, 80, era aquela furacão. A gente pedia, por favor, fica quieto. Eu quero Não, agora se coloca desde bebê que é necessário o tummy time, é o tempo de barriguinha. Então, os bebês até bebês tão sedentários e presos em cadeirões, em carrinhos, que eles não estão tendo um desenvolvimento 100% do esperado. Então, tem vindo esse pedido da Organização Mundial de Saúde de bebês, coloquem seus filhos de barriguinha para baixo, claro, com supervisão, para eles fazerem como se fosse a musculação do bebê, para eles fazerem esse movimento aqui, então eles vão desenvolver essa musculatura. Olha só, o negócio tá feio, né? E a quantidade de atividade de exercício, de atividade física, né, na verdade, que pode incluir o exercício programado aí, ela é muito maior na infância do que na vida adulta. Então, as crianças pequenininhas, bebezinhos, essa meia hora por dia, depois que essa criança já começa a andar, o que a gente quer é que ela faça 3 horas por dia de movimentação, de bagunça. Claro que não são 3 horas seguidas, mas picadinho ali, isso é uma criança normal. E a criança mais velha, até a adolescência, é 1 hora de atividade física por dia. E sábado e domingo também é dia. Então eu falo, olha, no consultório, tem que ter 7 horas por semana. Você vai na natação 2 vezes, acha que tá arrasando? Não tá. Olha então, só. Além da aulinha, do esporte ali, eu preciso de outras atividades também. Então, o nosso consumo energético ali, olha, baixou muito pelo estilo de vida, né? Até, assim, coisas do dia a dia, arrumar a casa, mudar a televisão, agora é no controle. Antes a gente subia a manivela do carro para subir o vidro, né? Botãozinho, tudo é botãozinho. Então, assim, o gasto energético por consumo, né, de atividade física caiu muito ao longo dos anos. É o hábito da gente, né, professor? Professora, a senhora está falando ainda do controle remoto. Nós estamos superados agora no comando de voz. Já superou. O remoto tem que apertar, né? E nessa questão cultural da gente evoluindo para coisas mais práticas, vai sendo deixado de lado funções que também tinham gastos energéticos, né? Porque até no banho a gente gasta também, né? Gasta. Veja só, com o avanço, com o progresso da ciência e da tecnologia, né? O mundo tecnológico ele tem avançado de tal forma que faz com que as pessoas vão se acostumando ou vão se habituando com o mundo tecnológico. Se você perguntar para uma criança se ela quer ganhar de presente de aniversário uma bola, uma bicicleta, um patinete, ou quer ganhar um smartphone, o que você acha que ela vai pedir? Vai acabar pedindo o tecnológico, né? Porque ele é mais caro, mais sofisticado, mais chique. E isso vai prender ela no mundo virtual. Prende a gente. No mundo virtual. Agora, com a bola, ela ia jogar, ia fazer amigos, ia chutar, ia se emocionar, ia correr. Claro que ia sujar a roupa que a mãe depois tinha que lavar. E aí a mãe prefere botar ele quietinho dentro de casa, onde é mais seguro, mas aqui ele tem acesso ao mundo, e é um mundo ilimitado, e não gasta caloria. Mas aqui também dá ansiedade, dá depressão, dá medo, dá desafio. Tá aqui o baleia azul e outros, né, que doença mental. E com o patinete, com a bola e com etc., a vida social e os hormônios da felicidade seriam muito maiores e melhores do que esse daqui. Nada contra isso aqui, nada contra. Estou dizendo que em contrapartida de um e outro. Professor, eu concordo totalmente com o senhor, justamente porque, assim, a gente está falando aqui sobre obesidade,
mas vai para além disso, né? Influencia em outras doenças também, como o senhor está dizendo, até mesmo as doenças psicológicas, principalmente elas. É um nível de ansiedade desenvolvido durante esse período em que a gente ficou mais em casa, e a gente percebe que é justamente pela falta dos movimentos, que é justamente pelo excesso de tela que tem tido, assim, de uma maneira absurda. E as atividades físicas, o senhor acabou de dizer, ela cria ali também uma memória afetiva, então, né? Cria porque você não joga contra o outro, você joga com o outro. Não importa quem ganha, quem perde, importa que a gente jogou juntos, suamos, trocamos bola, trocamos emoções, trocamos impressões, nos desafiamos, quem estava melhor, quem estava pior. Hoje eu ganhei de você, mas amanhã você me ganha. É isso. E vamos nos divertindo, vamos rindo e vamos aprendendo. A palavra que você falou da memória, né? A musculatura tem memória. Também. Então, quando você estimula a criança e estimula biologicamente, ela vai se preparar para um próximo estímulo, para uma próxima atividade. É isso que desencadeia processos metabólicos no corpo humano, que faz com que a criança vá se adaptando gradativamente, e é isso, por isso a importância o exercício físico graduado, avaliado, dosificado. É que nem medicamento, né, professora? Tem que dosar e mediar. Professora, a senhora inclusive ia falar... Mas esse balanço, atividade física e o quanto de tela, isso interfere em nível de puberdade, rapidez de evolução puberal, se essa criança vai conseguir chegar ou não no seu potencial genético de estatura. Então, a atividade física é extremamente importante para a criança realmente chegar no seu potencial genético de estatura. Não estou dizendo que se fizer atividade vai ficar gigante, mas se não fizer, não chega naquilo que ela herdou para ter. Existem, assim, raríssimas exceções de crianças atletas e que fazem um excesso de atividade física, que também não é legal, mas isso é uma raridade na realidade. O nosso problema é não chegar no mínimo necessário, né? E uma coisa que aconteceu na pandemia, as crianças acabaram ficando confinadas e obrigadas a utilizar muita tela, né? Mesmo quem não queria, a escola passou a ficar em tela. E esse excesso de tela compromete de forma assim, importante uma série de hormônios. Então, o excesso de essa tela, usa tecnologia de televisão, tablet, celular, entra pelo olho, vai lá no miolinho do nosso cérebro e impede a produção da melatonina, que é o hormônio do escuro, que induz o sono e também tem influência em crescimento, por causa do tipo de como que o crescimento acontece no sono e também nos hormônios da fome, saciedade e início de puberdade. Então, o excesso de tela faz que as crianças, principalmente meninas, desenvolvam a sexualidade mais rapidamente por falta de melatonina e faz também uma bagunça nos hormônios de fome, saciedade e do estresse, causando uma sensação menor de saciedade no outro dia e de mais fome. Então, assim, piorou a situação que a gente já estava de um estilo de vida com pouca atividade física e muita tela, intensificou muito na pandemia. A gente está tentando voltar, né, para os índices pré-pandêmicos, que já não eram muito bons, mas vamos conseguir chegar lá. Então, a gente tem, para estimular a atividade física e redução da tela, não é abolir tela, nós estamos na tela, quer dizer, eu não tinha como chegar aí no estúdio, na tecnologia, estou olhando para a tela aqui, mas saber usar a tecnologia sem o abuso. E quanto mais jovem, pior o efeito dessa luz da tecnologia, né, da biologia dessas crianças. Agora, se isso tudo, professor, atrai até mesmo a gente que é adulto e que tem consciência, imagina a criança, né? Veja só, a criança naturalmente, ela está em fase de expansão vital. Ela está em crescimento e desenvolvimento. Então, ali, naquele momento, nada mais justo que ela tenha contato com pessoas que a estimulem a fazer atividade física. Então, o pai, a mãe, o tio, a tia, os colegas da rua, né? Tá tão difícil hoje de jogar futebol na rua, de brincar na rua, porque é o medo, a insegurança, é a droga, é alguém que vai aliciar, é alguém que está observando, é a insegurança. A mãe não deixa o menino brincar na rua, não deixa a menina brincar na rua. Se descer no condomínio, alguém tem que ficar olhando. Se descer para a vila, para a rua da vila vizinha, tem o aliciador da droga.
Então, isso tudo, a insegurança faz com que cada vez mais as mães, os pais, os gestores, monitores das crianças prendam esses seus filhos dentro de casa. E aí leva a isso que nós estamos dizendo, a doença, a ansiedade, ao medo, a fobia, tudo aquilo que ela poderia transpirar e colocar os hormônios de volta na organização metabólica para dormir legal, para ter um sono REM, para ter uma boa nutrição, para assimilar os açúcares que estão no sangue, para favorecer o metabolismo. Tudo isso dificulta, porque o sedentarismo acaba limitando essa troca energética lá na célula, lá no músculo, lá no neurônios, as sinapses, o medo, a angústia, a doença mental, a fobia, a ansiedade leva a comer mais. Mas Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas o que vem primeiro? A doença psicológica ou a corporal? O que vem, né? Então, com certeza elas se retroalimentam, isso não tenho a menor dúvida disso, né? As crianças com obesidade sofrem, né, tanto de cobranças externas quanto internas também. E voltando aqui ao tema do sedentarismo, a gente considera o sedentarismo como doença, tem até CID. E mesmo que a criança ou o adulto esteja com um excesso de peso, se não é sedentário, ele possivelmente não, com certeza, já tem trabalhos mostrando isso, ele é mais saudável, mesmo estando com o peso acima do ideal, só de fazer atividade física, né? Não é uma questão só estética, né? O músculo em atividade, ele produz várias substâncias, ele produz hormônios, a gente fala que a musculatura é o maior órgão endócrino do corpo, e só coisa boa, gente, só hormônios do bem. E tem um que eu sou muito fã, que ele chama irisina. Estão até tentando fazer uma pílula de irisina, é demais. Não, por favor, vamos fazer atividade física que você mesmo produz isso. Ela consegue, esse hormônio consegue fazer uma célula de gordura, entre aspas, do mal, se transformar em uma célula de gordura do bem, que existem tipos de tecido gorduroso. Então, tem um tecido gorduroso que realmente te leva a ter aquelas complicações relacionadas com obesidade, de doença cardiovascular e morte precoce. E tem um outro tipo de gordura que ele não leva a isso. E olha que interessante, mesmo que a pessoa não consiga normalizar o seu IMC, o seu peso, ela já vai reduzir a chance de doenças e de mortalidade precoce. É um santo remédio, né? Existe uma questão que é até polêmica, a gente estava conversando antes da gente voltar aqui no segundo bloco, professor, que é a questão da gordofobia, né? Muitas vezes a pessoa sofre socialmente por conta da obesidade. Muitas vezes é na escola, é um familiar que entra numa onda de chacota pela pessoa tá ali acima do peso. Lembrando que não tem doença só para quem tá gordo. Quem tá magro também muitas vezes tá com uma doença ali e não tá nem sabendo, né? Então veja, eu quero chamar a atenção para aquilo que nós estamos conversando. Nós estamos conversando aqui sobre um percentual de crianças e de adultos que estão acima do peso. Mas nós vemos notícias diárias de que o Brasil tem 30 milhões de pessoas que passam fome. O que está acontecendo com as pessoas que passam fome? Há um desbalanço em quem está se alimentando demais com quem não está se alimentando. Então, onde é que estão as políticas públicas que façam com que as pessoas que não estão se alimentando tenham acesso a nutrientes? Quando eu falo nutrientes, eu não estou falando em comida, eu estou falando em alimento que nutre. Não estou falando aqui de macarronada, bolacha. Não é só encher tripa, né, professor? Não é só encher barriga. Então, nutrir é diferente de comer e se alimentar. São conceitos diferentes. A professora que estava aqui, que nos antecedeu anteriormente, sabe muito melhor do que eu estou dizendo. Inclusive, né? Ela deixou o Instagram do Projeto Pipoca para a gente passar, justamente porque você que está aí nos assistindo pode entrar em contato por meio do Projeto Pipoca, que é @pipocaufg SMS. Vou repetir, hein? @pipocaufg-SMS. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a professora Clarete por lá, que ela vai responder, passar também outros contatos que sejam importantes para vocês. E
Infelizmente, nosso tempo já acabou. Passo rápido, né? Muito rápido. Dava pra gente passar a tarde inteira falando sobre isso. Só para lembrar os nossos ouvintes e os telespectadores da TV UFG de que existem vários guidelines, existem várias diretrizes de várias instituições internacionais importantes, né, do Reino Unido, do CDC dos Estados Unidos, do American College, e tem do Brasil também um guia nacional de atividade física produzido pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Esse guia fala exatamente dessa dosificação de 1 hora por dia de atividades físicas moderadas e intensas, pelo menos 3 vezes por semana de atividades aeróbias, e aeróbias que a gente fala corrida, caminhada, natação, bicicleta, né? E pelo menos 2 vezes por semana de atividade muscular, que seria brincar de cabo de guerra, né? Cadê as crianças que brincam de cabo de guerra? Não tem mais essa brincadeira. Vamos brincar com essas crianças e ensinar tudo para elas de novo, né, professor? Então veja, nos parques, nas praças, brincar de se pendurar, de fazer, de balançar o corpo, brincar de viver, né? Que está fazendo atividade física, está trazendo de volta, ativando o metabolismo, ativando o sistema cardiopulmonar, muscular, neuro e psíquico. Professor, muitíssimo obrigado. Prometo que a gente vai ter outras conversas para a gente bater esse papo. Tá bem. Obrigado mesmo, Tá viu, bem. pela presença do senhor. Obrigado, Professora Renata, também muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Tudo de bom. Prazer estar aqui. Igualmente. Pessoal, nós vamos para mais um rápido intervalo. Aproveita para acessar também aí as nossas redes sociais, @TVUFG. Interaja lá com a gente, que a gente vai te conhecer também durante essa interação. Fique à vontade, já já eu volto, hein? Cada passo, cada obstáculo, cada encontro e cada curva te trouxe até aqui. Te fez ser o que você é hoje. Se orgulhe da sua jornada, da sua caminhada. E o próximo passo? Onde ele vai te levar? Vamos descobrir juntos. TV UFG e Fundação RTVE segue com você em um caminho de conhecimento e esperança para um futuro melhor. Você sabe o que é punk? As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis comuns e muitas vezes fáceis de encontrar, mas que por falta de hábito ou conhecimento não usamos em nossa alimentação. Por exemplo, o peixinho ou lambari da horta pode ser usado para chás ou mesmo comida empanada, como aperitivo. E aí, tem punk no seu prato? Doação de órgãos. Quem não pode doar? Aqueles que têm insuficiência de órgãos como rins, coração e pulmão, portadores de doenças transmissíveis por transplante como HIV, doença de Chagas, hepatites B e C, pacientes com insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, doenças degenerativas que sejam transmissíveis e portadores de câncer maligno. Doar órgãos é um ato nobre, diga sim.
Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue? Algumas pessoas se importam com a vida, e não apenas com a própria vida. E você? Muito bem, já voltamos e nesse terceiro bloco o nosso intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos, um pouco calvo e também com barba cheia. E agora nós vamos falar sobre o projeto Nagô da UFG, que está com inscrições abertas para a formação de professores no ensino de literatura infantil. O objetivo é promover a igualdade racial. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador do projeto Nagô, José Humberto dos Anjos, ele que se descreve como um homem negro, alto, tem cabelos pretos, curtos, cacheados e usa óculos de grau. Seja muito bem-vindo e aí eu já quero que o senhor explique para a gente do que se trata o curso. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todas e todos que nos assistem pela TV UFG. O curso, Carlos, ele é uma iniciativa da UFG aqui do Campus Goiás para promover formação de professores na perspectiva antirracista. E para isso, nós temos como ponto de partida a literatura infantil. Então, é uma ação antirracista que parte dessa ideia de que a literatura infantil é um instrumento valioso, né, para colaborar na formação desses professores e para que eles possam levar para as salas de aula livros, histórias que tenham essa temática e que consigam romper com os estereótipos, com o racismo que nós estamos vendo aí todos os dias nas salas de aulas e também mundo afora. E aí, José Humberto, é tão importante a gente ter conhecimento de quem são esses autores negros também, de quem que está envolvido nessa literatura, justamente porque, mais do que não racista, a gente precisa ser antirracista, não é isso? Exatamente, né? Essa frase da Angela Davis, conhecidíssima, ela tem que ser um mantra para as pessoas que trabalham nessa perspectiva antirracista, né? Então, nós precisamos nos colocar não apenas contra, mas possibilitar ações que combatam o racismo, né? Às vezes as pessoas dizem que são contra, mas numa situação de racismo não se manifestam. Então, além de ser contra, precisamos nos manifestar. E é essa ideia que está presente no projeto. Então, nós trazemos para discussão autores como Emicida, Lázaro Ramos, a Cidinha da Silva, entre outros, conhecidos e não tão conhecidos das pessoas, para mostrar essa perspectiva. É preciso fazer alguma coisa contra o racismo, né? E essas coisas, essas possibilidades de fazer ações contra, elas começam a partir da formação de professores, na nossa visão, né? Isso é muito importante ser dito. Além de ser contra, precisamos fazer ações que combatam esse racismo, que combatam o machismo, porque essa luta também ela é interseccionalizada, né? Não dá para falar de combate ao racismo sem falar também de combate a outras formas de opressão. Inclusive, José Humberto, enquanto você falava, a gente mostrava aí imagens, né, do projeto, imagens que vocês mesmos captaram, são do arquivo pessoal aí, então, do projeto Nagô. E aí, quem tiver interessado em participar, como faz? Então, nós estamos muito felizes porque em 2 dias de inscrição nós já temos mais de 700 pessoas inscritas do Brasil todo. O projeto ele é aberto para todas as pessoas que desejam entrar nessa formação, né? Então, não precisa necessariamente ser professor, mas ocupar lugares de ensino, museus, escolas, outros espaços também não escolares. A inscrição é fácil, Carlos. Nós temos um site que é o www.projetonagô.com.br e para se inscrever basta a pessoa entrar no site e preencher o Google Forms que nós temos lá, né? A partir desse preenchimento, a pessoa vai para uma lista e nós faremos um sorteio na data indicada que está lá no cronograma. Então é fácil.
entra, preenche forms que nós colocamos lá e aguardar esse sorteio, né? Muito feliz porque a procura está muito boa, a gente tem condições de fazer um trabalho, né, que vai abraçar aí vários estados do Brasil. E a gente torce para que continue esse sucesso todo. Muito obrigado pelas informações e sucesso aí. Continue esse sucesso muito interessante. Parabéns pelo projeto, viu? Nós que agradecemos aqui da UFG de Goiás, né? Na cidade de Goiás, agradecemos muito essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e convidamos todas as pessoas a se inscreverem, mas também conhecerem o site e as redes sociais, tanto no Instagram quanto o site do Projeto Nagô. Um grande abraço, bons tempos. Grande abraço para o senhor também, tudo de bom. E agora a gente muda de assunto e vamos voltar então a falar do FICA, que começou na última terça-feira e termina no próximo domingo. Durante o festival são realizadas mostras competitivas que premiam os vencedores em diferentes categorias. Ao todo serão mais de R$180 mil em prêmios, olha que bacana. E a Ana Clelma é quem conta pra gente como funcionam as mostras. Rodou. Alice tem 10 anos de idade e já é um público fiel do evento. Participou de 3 edições anteriores. O FICA é um aprendizado que vai além da sala de aula para ela, principalmente na questão ambiental. É porque eles ensinam muito e faz a gente aprender o que a gente, mais ou menos, a gente não sabe. E igual estava passando, a gente aprendeu sobre não jogar lixo no rio, nas coisas. Para o Vinícius, a mostra de animação é a parte mais divertida do evento. Eu gosto de assistir os desenhos do Fica Animado, é bom para mim, porque eles mostram coisas engraçadas, coisas boas. A 24ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental conta com 3 mostras competitivas. A Mostra Internacional Washington Novaes é de filmes com temáticas ambientais. Foram selecionados este ano 6 filmes estrangeiros de 6 países diferentes: Canadá, Estados Unidos, Suíça, Marrocos, Bélgica e França. 8 filmes brasileiros fazem parte dessa mostra, incluindo 3 produções goianas e outros 4 estados brasileiros. Pedro Novaes, coordenador artístico do evento, explica que a temática indígena foi a mais recorrente nas produções. A gente tem um perfil recorrente, por exemplo, de filmes de temática indígena, né? Seja feitos por realizadores indígenas, seja por realizadores não indígenas, mas que abordam as questões relevantes sobre os conflitos, os ataques que os povos indígenas têm sofrido e tal. E do mesmo modo, as outras 2 mostras, a Mostra do Cinema Goiano e a Mostra Becos da Minha Terra, também tem um perfil muito diverso, tem tanto ficções quanto documentários, filmes mais experimentais. O FICA vai destinar mais de R$400 mil aos produtores audiovisuais. As produções selecionadas vão receber, inclusive, pela exibição. Além disso, o festival vai destinar mais de R$180 mil aos vencedores das mostras competitivas que compõem a programação. Se depender das crianças e dos adultos, essa é uma tradição que vai continuar. A Aretusa é coordenadora pedagógica. Há 8 anos, ela e os alunos da Escola Municipal Cora Coralina vêm para cá. Os estudantes já até produziram um filme para o festival. A gente já produziu filme com os meninos, eles já participaram de amostras, né? E assim, cada ano. Tivemos um probleminha aí no VT, mas a gente mostrou para vocês aí basicamente o que está rolando lá no FICA, né? Esse Festival Internacional de Cinema Ambiental tão interessante que rola lá na cidade de Goiás. Você pode conferir até domingo, então, se quiser dar um pulo lá em Goiás ainda dá tempo.
Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e também deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 991811406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você pode assistir a programação, pode também nos mandar mensagens. Eu vou ficando por aqui então, mas te agradeço pela companhia. Até amanhã. Até amanhã nada. Até segunda, hein? Amanhã é descanso. Até segunda, pessoal. Beijos, tchau.